Olá, eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos ver a aula 3, determinação da equação da reta. Eu baixei o material, a apostila que tem aqui, que é a parte do livro, e eu vou explicar para vocês como é que a gente determina essa equação de uma reta. A gente viu na aula passada que uma função de primeiro grau é dada pela reta geral, da fórmula geral ax mais b. O A é a letra que multiplica o X e o B é a letra que não multiplica ninguém. Então, aqui no conteúdo do livro, eu baixei esse livro aqui e a gente vai explicar ele agora um pouco. Esse livro é Cálculo Aplicado à Saúde, mas o que a gente vai aprender para administração é a mesma coisa, não muda nada. Só os exemplos que podem ser diferentes. Então, vamos lá. Como é que a gente determina a equação de uma reta? A função de uma reta de primeiro grau, ela é chamada também de função afim. E é uma função polinomial. Então, é uma função polinomial de primeiro grau. Também chamada de função afim. Então, quando você lê função afim ou função polinomial de primeiro grau, é a função formada pela fórmula geral ax mais b, que a gente já viu. Que é essa fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar o destaque aqui. Essa fórmula aqui. Y é igual a f de x. A gente já viu que tanto eu posso falar que é y, tanto eu posso falar que é f de x. E por que é uma função? Porque quando eu dou valor a x, eu acho o valor de y. Por isso que é f de x, em função do x. A letra A e a letra B são as constantes, ou seja, esses valores não mudam. O que muda é o valor que eu coloco para o x, e colocando um valor para o x, eu acho o valor de A. Então, como é que a gente determina o valor de uma função afim? Aqui no livro, ele explica fazendo os cálculos, explica de uma forma... A gente vai usar o GeoGebra para aprender isso. Então, está aqui, exemplo. Dado uma função f de x é igual a 2x mais 1, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no GeoGebra e vai digitar a função aqui embaixo, aqui, na entrada, aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Pronto, eu dou Enter, já apareceu aqui a nossa reta. Aqui abaixo vai aparecer a reta aqui, ó. Eu vou voltar para explicar, mas aqui aparece a reta. Essa reta aqui que é calculada, que é feito todos esses cálculos, no GeoGebra a gente não precisa fazer isso. Bom, então, dada essa função, calcule f de 2. Quando ele fala f de 2, ele está querendo dizer o seguinte, ó, f de 2, ó, f de x. Ele está dizendo que o x vale 2. Repare que ele substituiu o x pelo 2. E aí eu vou pegar ele aqui na função 2x mais 1 e substituir no lugar do x, eu vou substituir pelo número 2. Então, ó, deixa eu botar aqui, ó, aqui está a função 2x mais 1. Aí ele está pedindo para calcular o f2. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 vezes x, que é igual a 2 vezes 2. Mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. F de 2 é igual a 5. Como é que a gente faz essa leitura? Quando x vale 2, o y vai valer 5. E você vai dando valor a x, e cada valor que você dá a x, você acha um valor para y. Então, calcule f de 1. F de 1 significa que no lugar do x, eu vou substituir pelo número 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, f de 1 vale 3, f de 2 vale 5, e assim por diante. E f de 3? No lugar do x, eu vou substituir pelo 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. No GeoGebra, eu não preciso fazer essas contas. Olha que legal. É só eu vir aqui na entrada ali, embaixo, e escrever o seguinte. F, abre parênteses, de 2. Dou Enter. Ah lá, já calculou. E se eu quiser saber o f de 3? F de 3, dou Enter. Ele já calculou. Se eu quiser saber o f de 1, dou Enter. Ele já calculou. Se eu quiser saber o f de 1000,
coloco o F de 1000, dou Enter. Ele já calculou. Ou seja, no GeoGebra eu não preciso fazer os cálculos. Essa função é simples, 2x mais 1. Mas se fosse uma função assim, g de x é igual a 86x menos 47. Ah lá, a função, ele já desenhou a reta para mim aqui. A reta ficou, como são valores mais altos que a primeira função, eu vou tirar a primeira função, vou vir aqui, ó, ampliar para enquadrar. Pronto, ela já veio para cá, ó. Se eu quiser calcular qualquer valor que eu dou a x para achar o valor de g, então repare que agora é a função g de x. Então eu venho aqui, g de 34. Pronto, ele calcula lá, ó, 2.877. G de 1000. Ele calcula lá, ó, 85.953. E assim por diante. E se eu quiser achar G de menos 58, ele também calcula. Então, você pode fazer, você pode calcular o G que você quiser, ou o F que você quiser. Então, aqui no livro, ele está explicando, calcule F de 2, substitui aqui a gente calculou F de 2, que é 5. O gráfico de uma função é dada dentro do plano cartesiano. Eu já mostrei para vocês aqui que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, ó, o segundo quadrante é aqui, o terceiro quadrante é aqui e o quarto quadrante ele é aqui. A gente aprendeu também que primeiro dentro do parênteses eu coloco o x e depois eu coloco o y. No primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo, porque a gente viu que o eixo do y é essa vertical, o eixo do x é essa horizontal, o encontro dos dois é o zero, e aí daqui para lá é positivo, daqui para lá é negativo. Então, o x daqui para lá é negativo nesse quadrante. E nesse quadrante terceiro, tanto o x quanto o y é negativo. E nesse quarto quadrante, o x é positivo, porque ele vai para lá, e o y é negativo, porque ele vem para cá. É como se fosse um jogo de batalha naval, você dá a coordenada x e a coordenada y. Isso é chamado de plano cartesiano. Como é que a gente constrói um gráfico? Ele vai dar a fórmula, você vai dar valores para x e achar y. Então, quando x vale 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, como é que eu escrevo? Primeiro o x, depois o y. 0 e 1. Esse é um ponto, 0 e 1. Se o x vale 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o ponto xy é x vale 1 e y vale 3. Deixa eu voltar aqui, porque parece que ele fez um barulhinho aqui. Para saber se eu estou na chamada. Estou sim, cara. Bom, se x vale 3, 2 vezes 3, no lugar do x aqui eu coloco 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E eu tenho o ponto 3 e 7. Como é que a gente faria isso se a gente não tivesse a reta? Você teria que pegar esses pontos aqui, colocar num determinado, papel, aquele papel que tem as linhazinhas, que agora eu esqueci o nome, mas para a gente não precisa. Como é que a gente faz o desenho do gráfico? É só vir aqui, digitar a função, 2x mais 1, ele já vai dar a reta. Deixa eu tirar essa função e colocar essa. Aí eu vou ampliar para enquadrar, ela está aqui. Pronto. Agora, e se eu quisesse fazer pelos pontos? Não tem problema. A gente aprendeu que o ponto é dado pela letra A. Ó, o primeiro ponto é 0 e 1. Por que é 0 e 1? Porque eu dei o valor de x 0, coloquei no lugar do x 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, é 0 e 1. Eu venho aqui, ponto A. A maiúsculo,
é igual, abre parênteses, 0,1. Pronto, ele já apareceu o ponto aqui, ó. O segundo ponto, 1 e 3. Vamos chamar de letra B. É igual a 1,3. Pronto, ele já deu o ponto aqui, ó. Ó. Qual o terceiro ponto? 2 e 4. Vou chamar de C. É igual a 2,4. Pronto, ele já apareceu aqui, ó. E 3 e 7. Vou chamar de ABCD, maiúsculo, é igual a 3 e 7. Ele já deu aqui, ó. Então, 2 e 4, 0 e 1, 1 e 3, 2 e 4. Não é 2 e 4. Olha só, o livro está errado. 3 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui está errado, ó. O livro está... Aqui é 2 e 5, ó. Aqui é 2 e 5. Por que eu percebi que está errado? Porque esse C aqui, ó, ele tem que estar nessa mesma reta aqui. Ele está para baixo um pouquinho. Falei, opa, tem alguma coisa errada. Pronto, agora ele está na mesma reta. A gente aprendeu aqui que se eu quiser ligar uma reta de 2 pontos ou uma reta de segmento, eu posso fazer isso, escolher o ponto, escolher o outro ponto, escolher o outro ponto, escolher o outro ponto, escolher esse ponto, escolher esse ponto. Pronto, eu tenho uma reta. E se eu clicar aqui, ó, a reta vai passar justamente por cima aqui. Então, é muito mais fácil fazer isso com GeoGebra. Olha, o livro está errado. É muito mais fácil fazer isso com GeoGebra do que ficar fazendo esses cálculos à mão. Então, esse gráfico que está aqui é esse que a gente construiu aqui. Agora aqui, a mesma coisa. Ele colocou uma função y igual a 2. Essa função é uma função constante. Por que é uma função constante? Porque o A é 0. O A é o valor que multiplica o X. Não tem. O B é o número que não multiplica o X, que é o 2. Então, se eu quiser colocar essa função aqui, ó, função H, X é igual a 2. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar tudo isso daqui. Vou tirar daqui. Ó, H de X é igual a 2. Deixa eu clicar só essa função aqui, ela vai aparecer aqui, ó. Repare que ela é uma função constante, ó. Por que ela é constante? Porque ela não tem variação. Lembra que nós estudamos na aula passada que o coeficiente de variação é a letra A? Quanto mais for a letra A, mais inclinada é a reta. Então, a letra A é 0, porque a função é y, f de x, ou nesse caso aí, h de x é igual a 2. A função é 0. Então, se é 0, não tem inclinação, não tem nenhum ângulo, o ângulo é 0, por isso que é uma função constante. Depois ele diz aqui, uma função que só tem o a e o x, y é igual a 2x. Então, eu vou colocar aqui nessa mesma função aqui, ó, 2x. Olha o que vai acontecer com ela. Uma função 2x, ou uma função sem a letra b, ela passa sempre aqui no 0, 0. Porque o B é 0. E aí a gente vai aprender uma coisa agora, que é chamado coeficiente linear. A gente aprendeu na aula passada que o A é o coeficiente angular. O B, agora a gente vai aprender, é o coeficiente linear. Quem é o B? O B é onde a reta corta o eixo do Y. Quer ver? Eu vou colocar essa reta aqui, ó. 2x mais 1. Olha onde ela corta o eixo do... Onde ela corta o eixo do y. Então, o B é o coeficiente linear. É onde ela encosta no eixo do y. Onde ela corta. Olha, eu vou mudar aqui, ó. No lugar de 2 mais 1, eu vou colocar 2 mais 6. Olha o que vai acontecer com a reta. Ela vai subir, ó. Ó, ela subiu. Deixa eu diminuir para você ver ela. Ela está lá no 6, ó. Olha lá, no 6. Ah, professor, então
o B é onde ela corta o eixo do Y? Exatamente. Esse é o coeficiente linear. Eu tenho que de vez em quando voltar aqui para o computador entender que eu estou na sala, senão ele desliga sozinho. Então, aqui é o coeficiente linear. E aí ele vai explicar aqui, ó, coeficiente angular e coeficiente linear. Isso que eu acabei de falar, ele vai explicando aqui. O coeficiente angular é o número A, é a letra A que multiplica o x. E como que eu acho o coeficiente angular? A gente aprendeu na aula passada que tem uma fórmula. Lembra da fórmula? Y, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Pronto. Se eu tiver isso daqui, eu tenho aqui, então, o coeficiente angular. Mas, professor, lá no GeoGebra, eu não preciso calcular. Olha só, hein? Vamos voltar aqui. 2x mais b. Quem é o coeficiente linear? É a letra B. E onde que a letra B está no gráfico? É onde ela corta o eixo do y. E quem é o coeficiente angular? O coeficiente linear é a letra B, onde ela corta o eixo do y. O coeficiente angular é quando eu igualo a função a zero. É quando eu coloco que 2x mais 6 é igual a zero. O que eu quero dizer é que o y é igual a zero. Quando eu coloco isso igualando a zero, vamos voltar aqui, eu estou querendo dizer 2x mais 6 igual a zero, calculando isso daqui, como que vai funcionar? O 6 vai passar para o outro lado, o 2x vai ser resolvido, o 2 vai passar dividindo, igual ele fez aqui. Ah, não, aqui é outra função. Então, vai ser o quê? Menos 6 dividido por 2. Quem é que vai ser o menos 6 dividido por 2? Menos 3. Então, se eu igualo a função a zero, ela vai me dar aonde ela corta o eixo do x. E onde ela corta o eixo do y? É no valor do b. Então, ele vai explicar isso daqui. Ó, aqui é a fórmula, como é que calcula, tá? Tem até um desafio, acho que é dessa unidade de desafio, ele fala sobre isso. Você vai usar essa fórmula aqui. A gente vai ver lá o desafio agora mesmo. Então, eu acho o ponto. No GeoGebra, eu já lanço lá direto. Quer ver? Vamos ver aqui o desafio. Ó, desafio. Ah, não é esse desafio. Não é esse que tem... esse aqui eu vou ensinar vocês a fazer depois, tá? Vou ensinar vocês a fazer. Bom, vou voltar lá para o livro. O que é uma função crescente e o que é uma função decrescente? Já expliquei isso na aula passada. Quando o A for maior que zero, é uma função crescente. Ou seja, se o A for positivo, a função cresce. Quando o A for menor que zero, ou seja, quando a função for negativa, o A for negativo, a função é decrescente, ou seja, a reta é para baixo. Vou dar um exemplo aqui. 2x mais 6. O A é positivo. Quem é o A? 2. A reta é para cima. E se eu colocar o 2 negativo? Menos 2. Olha lá, a reta virou para baixo. Então, todas as funções que você colocar que o A é positivo, a reta é crescente. Ela cresce. Ela é para cima. Se você colocar que o A é negativo, ela é para baixo. Então, faz experiências aí. Pega no GeoGebra e coloca lá, ó. T de x é igual a menos 36 menos 9. Enter. Botou o x aqui. Aqui a reta, ela é para baixo. Deixa eu apagar essa daqui e deixa eu ampliar para enquadrar. Ó, ela é para baixo. E se eu vier aqui no lugar do 36 colocar positivo, agora ela é para cima. Quem é o coeficiente linear? É onde ela encosta no eixo do y. Aqui, ó, no 9, aqui. Quem é o coeficiente
angular é o 36, é que determina o ângulo dessa reta. E aonde ela encosta no eixo do x? Ela encosta no eixo do x quando eu resolvo isso daqui. Quando eu pego 36x menos 9 igual a 0. Eu vou achar esse valor aqui. Que valor é esse? Como é que a gente acha isso? Nós já aprendemos, ó. Interseção de dois objetos. Eu vou escolher esse objeto e vou escolher esse, ó. O ponto é. Aqui o ponto é 0,25 e 0. O primeiro é o x, 0,25, e o segundo é o y, 0. Então, aqui é no ponto 0,25, ó. Se a gente se aproximar mais, ele vai aparecer lá, ó. Então, o GeoGebra facilita bastante a vida. Então, se o A é positivo, é crescente. Se o A é negativo, ela é decrescente. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Menos 2x mais 1. O A é negativo, ela é para baixo. Equação da reta por meio de dois pontos. Se a gente tem dois pontos, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Ó. Y2, então os pontos estão aqui, ó. Os pontos estão aqui. Quem é Y2? 7. Porque é o Y do segundo ponto. Quem é o Y1? 5. É o Y do primeiro ponto. Então, 7 menos 5 igual a 2. Dividido por x2 menos x1. Quem é o x do segundo ponto? 3. Quem é o x do primeiro ponto? 2. 3 menos 2. Então, é 2 menos 1 igual a 2. Então, eu sei que essa reta, o A, é 2. Ó, vai ser 2x mais o B. Agora, eu tenho que achar o B. Como é que eu acho o B? Eu tenho um ponto aqui, ó, 2 e 5. Ou seja, quando x é 2, y é 5. Eu venho aqui na função, no lugar do y, eu coloco o 5. Isso, gente, se você fosse fazer cálculo. Vamos no GeoGebra. No GeoGebra eu posso colocar esses dois pontos lá, ó, 2 e 5 e 3 e 7. Ó, vou colocar aqui, ó, F maiúsculo é igual, abre parente, 2 e 5 e 3 e 7. K maiúsculo igual, 3 e 7. Opa! Três e 7. Por que ele não está entrando? Deixa eu colocar aqui G. Vou começar de novo. Eu coloquei o F aqui, vou colocar então V é igual 3 e 7. Deixa eu tirar isso, deixar só os dois pontos. Então, deixa eu mostrar os dois pontos, ampliar para enquadrar. Tá aqui, ó, os dois pontos aqui, ó. Como é que eu acho, então, a equação da reta, em vez de ficar fazendo todos aqueles cálculos? Eu venho aqui, ó, reta, eu tenho dois pontos. Eu vou escolher um ponto, vou escolher o outro. A equação da reta está aqui, ó. Deixa eu chegar para lá. A equação da reta está aqui. Lembra que eu clico no botão direito e escolho equação y igual a x mais b, que é a equação da reta geral. Eu clico, olha lá, 2x mais 1. Então, esses dois pontos aqui estão no 2x mais 1. Aqui ele calculou, ó. Ele achou o 2 aqui primeiro. Ele achou o 2 aqui primeiro. E depois ele veio calculando, achou o b, achou o 1 aqui, ó. Vou colocar... Ele achou 1 aqui, ó. Pronto, aqui está a função, 2x mais 1. No GeoGebra é só lançar os pontos lá. Pronto, daqui para baixo é exercício. E aí você vai praticar exercício, tá? Vai criando você as suas próprias retas, busca na internet, busca outras funções, outros pontos, e vai jogando no GeoGebra e vai se familiarizando com ele. Ok? Então, reveja essa aula, estuda, faça o exercício, e mais adiante eu vou ensinar vocês sobre como é que você resolve o desafio. Então, até a próxima aula e bons estudos!